Aqueles a quem não dei bom dia, graça e paz. Olha aí que frase maravilhosa. Olha aí que frase que, na verdade, tem tudo a ver com a nossa realidade teológica, com a nossa vida cristã à luz das Escrituras Sagradas. Tem tudo a ver com o que somos como povo de Deus. Somos bíblicos. Hoje se fala muito de igreja moderna. Depois, se você entra depois na internet e vai ver o que é a igreja moderna à luz da teologia reformada. Você vai se assustar. A igreja moderna, na verdade, do ponto de vista de Deus, é a igreja que quer buscar uma modernidade, infiltrar dentro da igreja para ser diferente. A igreja é a igreja em todas as épocas, o povo de Deus é o povo de Deus em todas as épocas, e crê nas mesmas verdades. Por isso esse grande homem de Deus, pastor, escritor, reformado, tem essa verdade. Quer ter um culto moderno? Prega a Bíblia, ela nunca sai de moda. É por isso que eu, como pastor, sou apaixonado por isso e sempre tenho ensinado isso aqui. A Bíblia para nós é, na verdade, tudo isso. Hoje, como os irmãos sabem, aqueles que vieram aqui antes, domingo passado, estiveram aqui conosco, nós estamos com a proposta aqui de estudarmos alguns pontos sobre a Reforma Protestante. Nós comemoramos a Reforma Protestante agora, recentemente, dia 31 de outubro, correto? E a Reforma Protestante não é alguma coisa que ficou somente na história. Na verdade, a Reforma Protestante é alguma coisa que ela tem tudo a ver com a nossa vida cristã hoje, como igreja que somos hoje, povo de Deus hoje. Eu tenho comigo uma coisa, e sempre vou bater nessa tecla. A igreja ela precisa paulatinamente, continuamente, voltar às Escrituras, aprender das Escrituras, voltar aos princípios da Reforma, aprender dos princípios da Reforma, aplicar os princípios da Reforma na sua vida, ver as doutrinas bíblicas, se saturar delas, tê-las cada vez mais na mente e no coração. A igreja verdadeiramente bíblica, ela pensa e ela age dessa maneira. E dentro dessa proposta, então, nós propusemos estudar os 5 solas da Reforma. Estão aí projetados. Sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus e soli Deo Gloria. Então, estudar esses pontos. Esses pontos são, assim, vou falar daqui a pouco, extremamente importantes para a igreja. Talvez nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe a fundo esses pontos, já estudaram, tem conhecimento. Então, é muito bom trazer de volta essas verdades bíblicas sobre a reforma. Vamos orar, queridos, para prosseguirmos. Pai amado, nós estamos aqui pela Tua palavra. Estamos aqui para a Tua honra e a Tua glória. Estamos aqui para o Teu louvor. A nossa escola dominical, ela é bíblica, escola dominical bíblica, porque nós temos o propósito de, ó Pai querido, glorificá-lo e exaltá-lo no estudo da Tua palavra, com a certeza de que o Senhor fala ao nosso coração. Nos abençoe, conduza-nos em nome de Jesus, para que assim, ó Pai querido, nós continuemos firmes na Tua palavra e crescendo e recebendo dela cada vez mais para o nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém, Senhor. Bom, essa foi a nossa proposta. Na aula passada, domingo próximo passado, nós começamos o estudo sobre os 5 solas. E estudamos sobre a fé. Os irmãos se lembram. Interessante esse ponto. Eu não vou seguir o que eu estou projetando aqui em ordem, Vou passar aqui os pontos, não nessa ordem aqui. E vou recapitular um pouquinho, rapidamente, para os irmãos sobre o que nós estudamos na aula passada. Primeiro nós tivemos uma introdução, e na introdução
eu disse aos irmãos que antes da Reforma Protestante do século XVI, aconteceu no mear do século XVI, os ensinos, as ações e a postura da Igreja Católica Apostólica Romana eram totalmente contrários aos ensinos das Escrituras Sagradas. Esse era o contexto. E isso vinha perdurando por séculos, por muitos e muitos anos. Houve uma ruptura muito clara, muito profunda da igreja medieval, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, das Escrituras Sagradas, com as Escrituras Sagradas. Houve essa ruptura. Mas, graças a Deus, naquele contexto, desde a época dos apóstolos, passando pelos pais da igreja e outros homens de Deus que estavam lá naquele contexto histórico, existiam aqueles homens de Deus que eram profundamente preocupados com os ensinos bíblicos e que queriam fazer valer os ensinos bíblicos tão somente eles, e não abrir mão deles. É como se fosse nos nossos dias hoje, tanta asneira, tanta coisa errada está sendo pregada por aí, cada absurdo. E nós estamos aqui, isso não recentemente, há muito tempo, e nós estamos aqui como igreja reformada, procurando cada vez mais nos firmarmos na doutrina de Deus. Eu vi um líder de uma igreja a fazer uma explicação sobre o Covid-19, buscando fundamento bíblico da seguinte maneira: colocou o nome Covid-19, né? No sentido vertical, e foi ali fazendo contas e colocando números na frente de cada letra da palavra Covid. E foi colocando números, e no final ele fez uma conta e chegou aos 666, dizendo então que Covid-19 é a besta. Para você ver que coisa, isso aqui é uma das coisas que a gente vê hoje. Existem muitas outras coisas absurdas que a gente vê hoje por parte de líderes, pessoas que estão totalmente distantes das Escrituras, porque elas também promoveram uma ruptura com as Escrituras, ensinam isso nas igrejas. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá. A igreja tinha se distanciado por completo com os seus ensinos, com as suas ações, com as suas práticas, e naquele contexto existiam, graças a Deus, pessoas sérias. Entre essas pessoas sérias estavam esses homens. John Wycliffe, ele tem uma referência importante dentro do contexto cristão da Reforma, também Jerônimo Savonarola, John Hus, que também foi uma grande bênção, e tantos outros. E esses homens foram chamados de pré-reformadores. E eles, muitos anos antes, já vinham se levantando contra os ensinos, as ações e práticas. Por se levantarem contra ações, ensinos e práticas, naquela época, naquele contexto, onde a igreja medieval ela dominava tudo, ela tinha um poder estatal, um poder policial, até um poder bélico. Ela tinha, na verdade, nas mãos o poder para mandar matar, enforcar, enfim, quem ela quisesse. Muitos foram mortos por se posicionarem biblicamente. Muitos foram mortos por se posicionarem biblicamente. Agora observe bem, aí nós chegamos na Reforma. Agora, no dia 31 de 1517, 102 anos após a morte de John Hus, que é um daqueles nomes que eu apresentei ali como pré-reformadores, 102 anos após a morte dele, 102 anos, muita história, muita coisa sendo ensinada pela igreja durante esses anos todos. Então foi nessa data, 102 anos depois, que Martinho Lutero, que seguiu o mesmo ideal de John Hus, de lealdade às Escrituras, então ele fixa na porta da capela ou da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, que aí então eclode um movimento chamado Reforma. Até então nós tivemos os pré-reformadores. Para você ter uma noção do tempo em que durou isso, certo?
E, em suma, o que ele ensinou, o que ele fixou ali, as suas 95 teses, e todas elas bem fundamentadas nas Escrituras, a partir do livro da Carta de Paulo aos Romanos, porque foi lendo a Carta de Paulo aos Romanos que Deus o levou ao conhecimento mais profundo das Escrituras e do próprio Deus, da própria fé, da verdadeira teologia. Certo? A partir então dos estudos que ele fez, ele concluiu, porque em suma, resumidamente, pode dizer que todas as teses de Lutero, e elas estão disponíveis na internet, em suma, elas tratam de um assunto, que Cristo requer o arrependimento pelo pecado, Deus requer o arrependimento pelo pecado, e não penitência das pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas tenham comunhão com Deus, para que a sua vida ou as suas vidas de pecado sejam agora transformadas. Nós sabemos que, quando nós celebramos a Santa Ceia aqui, nós aprendemos que, em um dos pontos, quando Jesus diz que para os seus discípulos, ao instituir a ceia, ele falando do seu corpo, ele pega o pão e diz, é meu corpo que é dado por vós, né? Mas quando ele pega o cálice, ele diz, esse cálice, né, é o cálice da nova aliança no meu sangue para remissão de pecados. É isso? Então a gente aprende das Escrituras. Então, em resumindo, era isso então. Agora observe bem. Os reformadores, Lutero então fixou suas teses, daí eclodiu a reforma, e a reforma ela continuou acontecendo. Certo? E vieram os herdeiros da reforma, aqueles que receberam os ensinos, tanto de Lutero, de outros reformadores, e até dos pré-reformadores, eles continuaram pregando, e a reforma foi se espalhando pelo mundo afora. Os países de então foram recebendo os ensinos da reforma. E houve um momento na história que, talvez uns 28 anos após Lutero ter fixado as teses ali, propriamente, a igreja medieval, ela se posicionou e falou, poxa, o movimento reformado está crescendo, estão conseguindo adeptos cada vez mais, nós precisamos tomar algumas medidas para acabarmos com isso, ou para frearmos esse movimento. Então eles se reuniram em concílio, foi chamado o Concílio de Trento, não foram poucos anos, foram alguns anos, eles se reuniram ali, depois você pode pesquisar mais sobre o Concílio de Trento, e eles então instituíram a Contra-Reforma, que foi na verdade um movimento para acabar com a reforma. A partir desse concílio, como decisão da liderança da igreja medieval, católica, apostólica romana, muitos livros de escritores reformados foram queimados, muitas pessoas foram mortas, caçadas, procuradas, como criminosos, hereges, criminosos, foram caçadas e procuradas e mortas. Muitos foram mortos, irmãos nossos, mas muitos também sobreviveram. E então, os herdeiros da reforma, dentro daquele contexto, após o Concílio de Trento, vendo o grande movimento da reforma, eles procuraram sintetizar o ensino da reforma em poucas frases. Foi aí então que foram elaborados os 5 solas da reforma protestante. E eles são 5 princípios, eles são princípios fundamentais que sintetizam o ensino dos teólogos protestantes, também conhecidos ou considerados como os 5 pilares da reforma. E a palavra sola significa somente, é uma palavra latim que em português significa somente, porque sintetiza o ensino dos reformadores de uma forma muito assim concisa e muito profunda, muito extensa, quando estudados, quando analisados, cada um separadamente. E a partir de então, a igreja reformada, nós, graças a Deus, somos reformados, ela abraçou esses 5 princípios.
Ela abraçou esses 5 fundamentos da teologia reformada, porque eles sintetizam toda a nossa teologia. E foram nessa época também que foram escritos vários catecismos reformados, várias confissões de fé reformadas e muitos outros escritos para ainda mais fundamentar a nossa fé e para ainda mais levar as pessoas, de modo geral, da época ao verdadeiro conhecimento das Sagradas Escrituras. Então nós vamos estudá-los. Isso foi isso que eu propus para vocês. Estudá-los, vamos analisá-los. Vou passar rapidamente sobre o primeiro ponto. O primeiro ponto é somente a fé, ou que significa somente a justificação somente pela fé. E vamos ler o texto novamente, depois nós vamos passar por outro ponto, nós vamos ler o texto. Olha que texto maravilhoso das Escrituras Sagradas. Você que está em casa, acompanha também. Você que está nos assistindo, acompanha aí também. Você que está participando da nossa Escola Bíblica Dominical. Abra a sua Bíblia aí, ou acesse a sua Bíblia, em Romanos 5. Olha que texto maravilhoso que esclarece muito bem essa verdade aqui. Olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Só esse texto já diz tudo, não é verdade? Só esse texto aqui já esclarece esse ponto. Só esse texto aqui dá para a gente, com clareza, esse ensinamento do primeiro sola, somente a fé. Justificação, somente por meio da fé. Nós cantamos um hino no início da nossa Escola Bíblica Dominical hoje. Foi eu quem escolheu o hino propositalmente, porque aquele hino, ele tem a ver com a nossa teologia, tem a ver com esse ponto, tem a ver com a nossa teologia reformada, tem a ver com outro ponto que eu vou trazer logo após esse, sobre a nossa teologia reformada. Somente ponho a minha fé, me ajudem aí, somente ponho a minha fé na graça de Jesus. Fé e graça. É isso? Às vezes a gente canta, a gente não percebe a extensão, né, do hino e o porquê nós cantamos esse hino. Os hinos do nosso novo cântico, né, que não estão, ou que não estavam, e se ainda existem, que não estão de acordo com a nossa teologia, há uma comissão da IPB, a comissão de hinologia, que está filtrando, já filtrou vários, vai tirando, vai eliminando. A gente quer depurar isso aí o máximo possível e deixar somente hinos segundo a nossa teologia. E aqui nós procuramos só cantar também hinos, cânticos espirituais que estão dentro da nossa teologia. Então vou passar rapidamente aqui agora esse ponto para eu chegar no outro, tá bom? Só para contextualizá-los aqui. Talvez eu faça isso em todas as aulas rapidamente. Então, depois os irmãos que não estudaram poderão depois ver isso. Se quiserem pode me pedir, então eu assino. Eu posso ensinar isso aí para vocês, tá bom? E hoje é sola gratia, somente pela graça. Esse é o nosso ponto de hoje. Estudamos o primeiro sola, agora o segundo sola. Ok? Tranquilo? É fácil entender isso. O primeiro ponto está resumido ali. Agora, para esse ponto, nós vamos ler o texto bíblico, a princípio, de Efésios 2, 8 e 9. Você conhece esse texto, querido? Provavelmente, né? Você talvez não esteja lembrado, assim, em ordem as palavras que estão lá, talvez você não consiga recitá-lo, mas você conhece esse texto. Vamos lá? Para a gente olhar esse texto, você vê que coisa, como é maravilhoso a gente ver isso aqui também nas Escrituras. Então abra a sua Bíblia lá. Efésios 2, para a gente ver. Oito e 9. Tem muita coisa maravilhosa aqui. O que é que diz aqui? Vamos juntos? Vamos lá, queridos? Se vocês estão em casa também, leiam conosco aqui. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos,
mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Só aqui. O primeiro texto que lemos em Romanos 5, 1 e 2, nós vimos que pela fé, né, mediante a fé, estamos firmes na graça, ou temos acesso à graça. E aqui o texto diz, porque pela graça sois salvos. É bom voltarmos ao contexto da reforma, rapidamente, pensando em alguns pontos. Naquele contexto, entre muitas outras heresias, a igreja medieval, a igreja católica apostólica romana, ensinava que, na verdade, ela criou, ela inventou certos ensinos e práticas totalmente fora dos princípios bíblicos. E ela pregava isso com muita força, ela ensinava isso com muita força, isso foi divulgado abertamente, certo? Isso foi levado para as pessoas como verdade de Deus, como verdade que estava nas Escrituras, porque as pessoas não tinham acesso às Escrituras, ou à Escritura, à Bíblia, como nós temos hoje. Então lá ensinava as penitências, por exemplo, você pode ser salvo pelas penitências. Se você não precisa de mais nada para você ser salvo, senão as penitências. Pelas penitências você pode receber o perdão dos seus pecados, você pode voltar a ter comunhão com Deus, ter paz com Deus, você vai receber a salvação, você vai receber a vida eterna. O seu problema de pecador, destituído da glória, destituído da presença de Deus, da comunhão com Deus, sem a mínima chance de ir para o céu, viver a eternidade com Deus, está resolvido, pratica as penitências. Ensinava as penitências, ensinava também as boas obras. Se você praticar as boas obras, se você for uma pessoa de boas obras, também Deus vai te perdoar. Seu problema também com Deus será resolvido. E depois nós sabemos que vieram as indulgências, que já falei sobre isso aqui, que era um documento que a pessoa comprava e era vendido até em praças públicas, botava bancas para vender aquilo, na porta dos templos. Chegava lá, quer comprar indulgência, que declarava toda a absolvição dos seus pecados. Você jamais iria para o purgatório nem existe, tá, meus irmãos? E você, comprando aquilo, você tinha a garantia da sua salvação. Então foi nesse contexto, entre outras coisas, que os reformadores, os herdeiros da reforma, eles elaboraram esses pontos, e está aqui esse ponto, está aqui o texto bíblico a princípio. Mas na história da igreja, incrível, muitas batalhas foram travadas em torno da doutrina da graça de Deus, se ela precisa ser acompanhada completamente, acompanhada, complementada, ou receber alguma cooperação da nossa parte. Houve vários debates, vários concílios se reuniram em torno desse tema. Os reformadores do século XVI foram unânimes, todos eles, sem exceção, em dizer somente a graça, ou seja, a salvação é somente pela graça, nada fora da graça. Isso, em outras palavras, significa que nós não podemos fazer absolutamente nada de nós mesmos, ou não há nada absolutamente em nós mesmos, nada que possamos fazer para sermos salvos. Nada. Eu não posso fazer nada e você também não pode fazer nada. Ninguém nunca pôde, ninguém nunca poderá fazer nada. Só Cristo pode fazer, somente Ele. Nenhum outro ser humano. Se não fosse a graça de Deus, o Afonso estava com 59, completei ontem, e estou assim, muito feliz, quero chegar à terceira idade logo, por vários motivos.
O primeiro dele é para louvar a Deus pela longevidade. 60 anos já é maravilhoso, né? Se não fosse pela graça de Deus, o Afonso estava no mesmo caminho do inferno no qual ele nasceu, da morte eterna no qual ele nasceu. Porque do Afonso não há nada capaz de mudar essa história. O Afonso não é capaz de produzir nada, de criar nada. Não há nada no Afonso que possa mudar isso. Em mim, nada que eu possa fazer. Não há em você, não há em ninguém. Por isso essa tese, somente a graça. A salvação é somente pela graça de Deus. Ele vê o pecador no seu estado de miséria, no seu estado de morte eterna, no seu estado de um que está caminhando para o inferno, e ele graciosamente o visita em Cristo Jesus, graciosamente o alcança, graciosamente o traz para si, graciosamente o salva, graciosamente resolve todo o seu problema de pecado no relacionamento com Deus. Ele entra em comunhão com Deus, na presença de Deus. Tudo o que somos como cristãos e o que haveremos de ser, tudo é pela graça de Deus. E sempre é o louvor, a honra e a glória. Até mesmo se estamos aqui agora, nós estamos pela graça de Deus, porque se não for a graça, nós não seríamos cristãos, se não fôssemos cristãos, nós não estaríamos aqui. Nessa manhã, eu não teria levantado de manhã e você também não teria levantado de manhã para vir para a igreja. Nós procuraríamos outro lugar qualquer, nós estaremos aqui tão empenhados. E você também que está aí participando do estudo, certamente você também não estaria agora participando desse estudo como crente em Cristo Jesus. Essa é a grande verdade. A mensagem da salvação pela graça está em toda a Bíblia. Não é um tema somente do Novo Testamento, como alguns afirmaram na história. Isso é muito bom nós entendermos. Nós lemos no Novo Testamento sobre a graça de Deus no Velho Testamento, lemos sobre ela. Noé foi na verdade alcançado pela graça de Deus. Abraão foi alcançado pelo Evangelho, e o Evangelho é a manifestação, é a própria graça de Deus revelada. Ninguém foi salvo no período do Velho Testamento, ninguém foi salvo senão pela graça. A diferença é que, salvos pela graça, crendo naquele que haveria de vir, Cristo Jesus. E os que foram salvos depois da vinda de Cristo, salvos por aquele que já veio em carne. Mas todos salvos pela graça. É porque nós não temos tempo aqui, não é esse o nosso propósito, fazer um estudo mais aprofundado sobre a graça no Velho Testamento. Passando por textos, caminhando, analisando com cuidado todos os textos, mas está lá estampada a graça de Deus. Deus nunca agiu com o pecador, chamando-o para si, trazendo, restaurando-o na comunhão com ele, ou restaurando a comunhão do pecador com ele, senão pela graça. Quando Deus disse para Abraão, Gênesis capítulo 12, no início do capítulo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Deus estava falando ali com graça a Abraão, que vivia na Mesopotâmia, no meio de idolatria, cujo povo era idólatra, enfim, ele chamou pela graça. Quando Deus disse para Noé construir a arca, que ele saberia que Noé entraria na arca com a sua família, enfim, os animais, um casal de cada animal, Deus falou com Noé pela graça. Na verdade, o texto bíblico diz que a graça de Deus, ou pela graça de Deus, Noé foi alcançado. Tudo pela graça. No Novo Testamento, graça é uma palavra de importância central, de fato. É a palavra-chave. Porque o Novo Testamento, ele elucida ainda mais a mensagem da graça já contida no Velho Testamento, com o advento de Cristo. No Novo Testamento, por exemplo, lemos que Deus é o Deus de toda graça, que o Espírito Santo é o Espírito da graça. E aqui estão os textos, depois você pode observar com carinho, que todas as esperanças apoiam-se sobre a graça do Senhor Jesus, Atos 15, 11, que a salvação é pela graça, e a final da salvação é o louvor da glória, da graça de Deus, Efésios 1,6. Ou seja, Deus salva pecadores pela sua graça, para a sua glória. É isso que o texto bíblico, que a Bíblia, o Novo Testamento nos ensina.
E foi isso que os reformadores e os herdeiros da reforma, aqueles que veio naquele contexto, após a fixação das 95 teses por parte de Lutero, e que continuaram séculos depois, e que séculos e séculos depois até chegar a nós, os grandes homens de Deus, aqueles comprometidos com a palavra de Deus, sempre ensinaram e sempre pregaram pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Eu quero dizer a vocês uma coisa, meus amados irmãos, eu sou um pecador feliz. Eu sou um pecador muito feliz. Não é porque Deus me colocou como pastor na igreja. Por isso também eu sou feliz. Mas por ser um crente em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Para mim não há nada que me dê maior motivo de alegria, maior motivo de gozo, de regozijo da minha alma, de contentamento, de felicidade, do que saber que Deus me alcançou pela sua graça. Um grandioso presente para mim. Porque tudo aqui vai passar. O Afonso vai deixar de existir aqui um dia. Todos nós deixaremos. O que nós conquistarmos aqui, o que nós obtivermos aqui, seja o que for, muito ou pouco, que dê prazer, que não dê prazer, que seja motivo de muita alegria ou pouca alegria, enfim, tudo vai passar. Nós passaremos aqui, mas a verdade da graça, ela é eterna. Ela é eterna. Eis o motivo da nossa maior alegria. A graça de Deus em nós, revelada em Cristo Jesus. Eu tenho que ser um crente feliz, pela graça. Uma vez encontrei um irmão que falou assim: pastor, eu sou muito feliz na igreja, porque eu trabalho muito na igreja, eu estou muito envolvido, eu sou muito dedicado na igreja, também eu sou muito feliz porque eu consigo dar meu dízimo fielmente e tal. Eu falei: amém, meu irmão, que maravilha. Mas vou dizer uma coisa para você, mais importante para você ser feliz, que é o fundamento de tudo que você está dizendo, e isso é maravilhoso. Porque pode ser chegar um dia que você não vai dar conta de trabalhar na igreja. Pode ser que aconteça, você vai ficar impossibilitado fisicamente, mentalmente, sei lá, você pode ficar velho, pode ficar doente e tal, e daí por diante. Pode chegar um momento que você não vai dar conta de dar dízimo, pode ser. Uma crise financeira, alguma coisa. Mas sabe qual é o maior motivo da nossa, deve ser o maior motivo da nossa alegria? A graça de Deus em nós. A graça de Deus em nós. Não éramos nada, não podíamos nada, não alcançaríamos nada de Deus, nem sequer tínhamos vontade para isso, porque estávamos mortos, e o morto não tem vontade, o morto não tem ação, o morto não tem desejo, morto espiritualmente falando. Mas Deus nos alcançou pela sua graça. Amém, irmãos? Amém. Nós somos um povo bem-aventurado, porque somos agraciados. Fomos agraciados e somos agraciados por Deus continuamente. Ao afirmar somente a graça, os reformadores estavam afirmando que a única causa eficaz da salvação é a graça de Deus sobre o pecador. Nada além disso, absolutamente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu fico pensando nessa última frase, sabe? Para que ninguém se glorie. Imagine se fosse por obras, quem poderia fazer mais bateria no peito aqui, né? Se fosse pelas obras... Coitadinho do Afonso, não tem muita posse, não posso fazer muitas coisas. Quem pudesse fazer mais se gloriava, batia no peito e tal, e excluiria toda a obra e o mérito de Cristo. Por isso, a graça também revela a todos somos iguais. Ninguém pode bater no peito e dizer eu sou melhor. Eu não posso bater no peito e dizer que sou melhor do que você, e nem você dizer que sou melhor do que eu. Nós temos funções diferentes na igreja, mas somos iguais no corpo de Cristo, na obra, e somos iguais como cristãos que fomos, chamados para servir. E Deus nos deu os dons e nos separou. Graças a Deus tem levado no meu coração essa humildade. Eu nunca cheguei aqui batendo no peito dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Sempre eu tenho pedido a Deus: Senhor, na minha pequenez, na minha insignificância, me use, me abençoe e me conduz como pastor que sou, até o dia da minha morte, porque mesmo jubilado eu vou continuar sendo pastor. É isso. E assim encerramos, dentro do tempo. Eu estou resumindo para ficar dentro do horário. Então, meus irmãos, estudar sobre a graça, depois você pode estudar mais, tem muita coisa. É maravilhoso. Tem gente muito mais competente do que eu que escreveu quase um livro inteiro, espesso sobre a graça. Eu sou pequenininho, eu vou lá, puxo, leio, estudo, vem coisa, eu coloco, busco os textos para falar aqui. Mas eu quero que você saia daqui com uma coisa no coração: a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor Afonso, a palavra de Deus,
que diz para você, nós lemos aqui em Efésios, que somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Eu quero que você saia daqui levando essa verdade no seu coração. Eu quero que você que está em casa cultive essa verdade no seu coração. E que ela também, isso também é bíblico, seja motivo de gozo para você, de contentamento. Seja, meu irmão, se considere, meu irmão, apesar das dificuldades, dos problemas, do que for, se consideremos-nos as pessoas mais felizes da face da terra, mais bem-aventuradas da face da terra, mais abençoadas da face da terra. Porque nós recebemos a graça de Deus em Cristo Jesus. E que isso te estimule para a comunhão com Deus, te estimule para o bom relacionamento com Ele, te estimule para você viver a vida cristã autenticamente, te estimule para você honrar a Deus com o que você tem, com o que você é, com o que você ganha, com os seus bens, com as suas posses, com o seu salário, o dízimo dele, que se estimule para você vir à igreja, para você dedicar-se a Deus, para você dizer, Deus é a pessoa mais importante na minha vida. E eu quero em primeiro lugar, e em tudo na minha vida, ter Deus em primeiro lugar no meu coração. Isso é motivo para você também nunca pensar em desviar dos caminhos do Senhor. Porque se Ele te salvou com graça, Ele cuida de você com graça. O nosso Deus é gracioso. O nosso Deus nunca deixará de nos assistir com graça, nunca deixará de nos olhar com graça, nunca deixará de nos socorrer com graça. O nosso Deus é bondade em essência, Ele é misericórdia em essência, Ele é amor em essência, e Ele nos ama sobremaneira, e Ele nos alcançou com a sua graça sobremaneira. Nunca diga, Deus deixou de cuidar de mim. Nunca diga, parece que Deus não está sendo gracioso para comigo, porque isso é impossível. É impossível, querido. Isso é impossível, porque o nosso Deus é um Deus gracioso para conosco. Regozijemo-nos, alegremo-nos e nos exultemos nessa verdade bíblica. Fomos salvos pela graça. E vivemos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã tão gostosa aqui no templo, de estudo, de aprendizado da Tua Palavra. Como é bom nós estudarmos a Tua Bíblia. Nós queremos sim, ó Deus, sempre sermos modernos, e sabemos que ser moderno, em se tratando da Tua igreja, do culto, daquilo que se faz na igreja, é estudar a Bíblia, é aprender da Bíblia, porque a Bíblia sempre será atual, sempre será moderna. Essa é a grande verdade. Nós te louvamos e te bendizemos por cada irmão que está em casa participando, os que estão aqui. Te louvamos pelo retorno de irmãos que agora voltaram, estão conosco, participando daqui da nossa escola dominical. Te louvamos, ó Pai, pelas crianças que vieram hoje, que maravilha. Que o Senhor nos abençoe a todos. Todos nós estamos cautelosos em relação ao coronavírus, mas acima de tudo nós confiamos no Senhor, na Tua proteção e no Teu cuidado. E nós sabemos, como povo do Senhor, pela Tua graça e o Teu amor, que aqui na igreja é o lugar menos provável para contrairmos o coronavírus, porque o Senhor está nos guardando, e o ambiente aqui é um ambiente que segue os protocolos, e todos nós estamos com muito cuidado, com zelo, com entendimento, aqui louvando e exaltando o Teu nome. Mas eu quero te pedir uma coisa, ó Deus, de todo o meu coração, eu tenho pedido isso ao Senhor, livra-nos dessa pandemia, que logo venha uma vacina realmente eficaz. Em nome de Jesus, obrigado e assim te louvamos. Amém. Amém, queridos. Eu quero dar um aviso aqui, que é na verdade um pedido de oração. Olha, queridos, a nossa irmã Maria, quando eu vou lá visitar, eu falo Vó Maria, é a mãe da Béria. Todos os irmãos conhecem, não, a maioria conhece. Ela está internada, entubada, o estado dela é gravíssimo. Ela já é uma pessoa idosa, estava muito debilitada, tenho visitado eles lá, muito debilitada, mas vamos orar, vamos clamar a Deus, para Deus restaurá-la, vamos clamar com fé, e vamos pedir para Deus dar paz, consolo e conforto ao coração da Béria, de todos da família. É tão bom quando a gente fala assim, eu tenho orado por você. Ontem foi o meu aniversário do reverendo Antônio, eu recebi muitas mensagens, eu louvo a Deus pela igreja, a igreja é a minha família maior, eu sou grato a Deus, mas irmãos oraram comigo, como eu fiquei feliz,
Como é bom você receber uma mensagem, alguém orando, ou você fala, eu estou orando por você. É maravilhoso. Vamos orar. Irmã Maria e outros enfermos que estão listados no boletim. Uma boa tarde e até a noite no nosso próximo encontro. A nossa irmã Divina, que ela é, na verdade, ela é superintendente da escola dominical e ela é também presidente da nossa SAF, ela está pedindo a palavra. Então você que está em casa tem um pouquinho aí, dê um pouquinho de atenção à palavra dela, que com certeza é importante para todos nós. Divina, a palavra é sua, que Fica Deus aqui, te abençoe. pastor, reverendo Antônio. Para eu ficar. Eu não gostaria de encerrar essa escola bíblica dominical sem compartilhar com os irmãos de casa, com os irmãos presentes, pela vida dos nossos pastores. Amém. Deus nos deu o privilégio, vou tirar porque quem está em casa fica difícil de ouvir, né? Eu fico surda de máscara, não sei se vocês também sentem isso. Eu já ficava surda sem óculos, agora de máscara, é uma coisa impressionante. E aí os nossos pastores, Deus nos deu a graça de ter 2 pastores no mesmo dia, isso é bênção de Deus. Então nós gostaríamos de entregar uma lembrancinha em nome da Sociedade Auxiliadora Feminina aos nossos 2 queridos pastores. O nosso desejo é abraçar, mas a gente não pode, tem que manter a distância, em nome da igreja, de todas as mulheres que contribuíram para que esse mimo chegasse às mãos deles. Que o Senhor abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz, felicidade. É o que desejamos, Sociedade Auxiliadora Feminina da SAF. E nós, como gostamos disso, né? A mulherada aqui gosta de fazer o café da manhã, se organizar. É um mimo, gente. É surpresa. Eles vão levar, vão compartilhar lá na casa deles. A vontade era que todos fizéssemos. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você que está em casa, nos acompanhe. Vamos cantar um ano mais de vida para esses irmãos, porque realmente Deus nos guardou e nos deu a alegria de um ano mais de vida para esses irmãos. Nós vamos na coragem, tá? Porque estamos sem a Cláudia e ninguém mais sabe tocar ele aqui. Então, vamos cantar a capela, né? Um ano mais de vida. Guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guarida no seu divino amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. O presbítero Sérgio vai fazer uma oração de gratidão. Amém. Deus de graça, de bondade, de mansidão, o Senhor é o Deus de toda honra e de toda glória. Amém. Aqui estamos, ó Deus, para te agradecer, ó Pai, te agradecer pelo privilégio que temos, ó Pai, e pela graça que temos por ter a vida desses pastores aqui no nosso meio, ó Pai. E te agradecemos, ó Pai, por mais um ano de vida que o Senhor os concedeu a eles, ó Amém, Pai. Senhor. Que o em Senhor nome os de abençoe, os guarde, os proteja, os dê saúde, ó Pai, para que possa, ó Pai, conduzir a tua igreja, conduzir o seu povo, ó Deus. Amém. Obrigado pelas vidas deles e pelas nossas vidas, em nome de Jesus que oramos, amém. Amém, Senhor, amém. Bom, eu vou falar aqui, se o Antônio quiser dar uma palavra rápida, deixa eu falar, a gente tem que falar, né? O Divino não pode mostrar, né? Então tem que ficar escondidinho, né? Pode mostrar? Então, aqui, talvez quem está em casa ou que está aqui está curioso, né? Olha aqui, gente, é rapidinho, tem paciência, nós estamos dentro do horário, tá bom? Poxa vida, olha aqui, vou. O negócio tá cheio. Rapaz, chiquetoso, hein, rapaz? Olha aqui. Mostrar como que eu vou tirar isso aqui para mostrar, moço? Me ajuda, Celi. Olha aqui. Rapaz, tudo que é gostoso. Aí, ensina aí, Celi, mulher sabe mais essas coisas do que o marido, que o homem, né? Olha aqui. Ixi, vai estragar. Vai estragar. Gente, vou falar um pouquinho aqui. Tem um bolo delicioso, que está assim um brilho, uma coisa maravilhosa. Está brilhando mais do que a minha calvície aqui, sabe? Coisa de Deus. Uns pãezinhos aqui deliciosos, não é? Tem, olha aqui, o que tem também? Tá, tem bombom. Aí, ó, não, começou a estragar. Bombom,
Não, tudo de gostoso. Delícia. Muito bom. Obrigado, irmãs da SAF, conselho, igreja toda, por esse carinho por nós. Tá bom? De coração mesmo. Ó, digo a vocês, o carinho de vocês, esse amor que vocês têm por nós é muito mais importante que qualquer outra coisa, essa consideração. A gente fica muito feliz por isso. Eu estava conversando com o reverendo Antônio, até fiz a pergunta para ele, será que em 1000 igrejas existe mais de uma que tem 2 pastores que fazem aniversário no mesmo dia? Acho que é muito, muito difícil. Então, até nisso vocês são abençoados, né? Obrigado, assim encerramos. Um grande abraço em todos, de coração. Amém. Vou levar com muito cuidado para não estragar meu bolo. Só eu que fiquei no prejuízo de abrir aqui. Me ajuda aí a fechar. Tá. Bate a foto. Eu estou pensando, é isso mesmo. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Aqui, deixa eu...